quando eu te vi, eu falei assim, gente, essa mulher tem tudo pra ser um bicho e é linda. Existem estudos que mostram que até um bebê recém-nascido tem a tendência de ficar olhando para um rosto simétrico por mais tempo do que um rosto assimétrico. Isso é um bebê recém-nascido. Então já dá para ver que isso é uma resposta inata do ser humano à beleza. Então, inicialmente a resposta... E é claro que existem variações, né? E eu acho que, inclusive, no seu curso a gente vê muito isso, né? De como que existem variações, que não é necessariamente o bocão, ou o narizinho, ou o olhão, o olho claro que faz aquela pessoa bonita, porque não é só a proporção. Tem que ter a harmonia junto também. Não adianta você ser matematicamente perfeito e ser todo desequilibrado ali na harmonia. Então, inicialmente, seria a proporção. Mas, como a gente já conversou antes, e inclusive foi a nossa conversa inicial, né? E o ponto de partida do nosso relacionamento foi quando eu te vi, eu falei assim, como que essa mulher é bonita? Não pode, tá tudo errado, porque as contas matemáticas aqui, elas saem do padrão ali do que é comum. E no meu módulo, no seu curso, a gente conversa exatamente sobre isso. Como muitas pessoas vão olhar e falar assim, chega no cirurgião plástico e fala, eu quero a boca da Renata Mais. Vai ficar bom? Nem sempre. Tem horas que vai ficar muito desproporcional, vai ficar ruim. Então, quando eu te vi, eu falei assim, gente, essa mulher tem tudo pra ser um bicho e é linda. Eu tô falando tecnicamente. Fecha os seus olhos e eu vou te quer dizer, não teria como desenhar de olhos fechados, mas eu vou te descrever uma pessoa e você vai desenhar. E a pessoa falasse assim, desenha um olho que pega ali 1/10 do rosto. Desenha um narizinho bem pequenininho, bem fininho. Agora, eu ia desenhar um baiacu, né? Então, assim, isso tudo mostra o quê? Que não são características isoladas, né? Que tudo tem que fazer sentido mesmo. Então, beleza, basicamente é o estímulo positivo que o nosso cérebro recebe. Quando a gente olha e aquilo causa uma sensação positiva. E isso, no geral, e inicialmente vem através de proporção e de harmonia, né? Exato. Mesmo porque é muito interessante, porque, como a Debbie falou, né? A amiga dela me mostrou, falou assim, seria legal você fazer um retrato dessa menina. E ela falou, gente, mas não bate aqui, né? Milimetricamente, matematicamente, era para ela ser feia, mas ela é bonita. Exatamente. E a beleza, ela é medida matematicamente, mas ela não é só isso. E tem a questão da influência, do padrão também. Porque, por exemplo, muita gente acha que eu fiz um monte de coisa no meu rosto. E meu rosto não pode ser assim. Por quê? Porque atualmente eu tô dentro do padrão de beleza. Sim. Que é algo mutável. Então, hoje realmente tá fazendo sucesso. Um bocão, um narizão, uma coisa mais mangá, né? Um narizinho. Mas isso muta, né? De tempos em tempos. Então, primeiro, o nosso gosto, ele é influenciado pela cultura, pela sociedade, pela forma que a gente vive, pelos estímulos, né? Que nos é entregue constantemente de que aquilo é belo. Enfim, eu não tô falando que eu não sou bonita, mas existe uma influência muito forte sobre o que a gente acha que é bonito versus o que de fato é belo, né? Com certeza. Porque hoje em dia a gente não tem esse padrão ou a imposição do que é bonito muito desafiada. A gente não tem. Por quê? Porque está realmente padronizado. Né? Você vê assim, eu acho que a gente está um pouco começando a sair disso, mas você vê até o começo desse ano, quantas Kim Kardashians tinham no mundo? Só que onde eu moro no shopping eu vi umas 5 por dia. Sabe? Então, assim, a gente abre o Instagram, todos os filtros causam o mesmo efeito. Não existe, não conheço um filtro que tenha sido de sucesso que aumente o nariz, ou que diminua os olhos, ou que diminua a boca, ou que afine o cabelo. Não existe, né? Então, todo mundo, até quem não tem, tá ficando com essa cara. Pelo menos no que a gente tá sendo exposto diariamente como bonito, bonito, bonito. Então, assim, a gente tava até falando, né, o outro dia sobre um exemplo. A minha sobrancelha, ela é naturalmente muito grossa. Eu tô curtindo essa fase, porque é meu tempo de brilhar. Mas os meus filhos vão olhar fotos dessa época e eles vão falar assim, mãe, não tinha pinça? Provavelmente, né? Acho tudo muito estranho, porque a gente tá fora daquela realidade, daquele padrão de beleza, né? A menos que aquilo seja algo atemporal, né? Isso. Porque também existem fotos de 50 anos que você olha e fala assim, uau, eu usaria essa beleza, esse estilo de maquiagem, esse estilo de roupa. Mas quando é algo muito datado, que é parte do padrão, causa estranheza.
Era isso que eu ia falar, que existem certas coisas, mas essas coisas geralmente são quando, por exemplo, vamos pegar uma beleza atemporal. A Audrey Hepburn, por exemplo. Eu não acho que em alguma época alguém olhava para aquela mulher e falava assim, nossa, que brega, que feia. Mas ela também não era um exagero, ela não era uma caricatura da beleza, do padrão de beleza daquela época. Né? Então, assim, a Dolly Parton era uma pessoa que era uma caricatura do padrão de beleza daquela época. E a gente está vendo isso muito hoje em dia, né? A gente vê, assim, as pessoas perseguindo tanto esse padrão de beleza que elas perdem a mão e elas saem completamente da moldura que elas já têm. Então, elas ficam uma caricatura, porque não cabia. É como se você... cada um tem um tamanho de quarto. E você tem que colocar os móveis ali dentro e arrumar os móveis de acordo com a disposição e o tamanho daquele quarto. Então, se você pega um quartinho muito pequenininho e você coloca um sofazão, vai ficar ruim. Agora, se você pega um sofazinho num quarto pequenininho, por mais que você quisesse um sofazão, aquilo ali vai caber e vai ficar bom. E vai ficar funcional também, né? Agora, talvez saindo até um pouco, tem horas que as pessoas são tão exageradas que elas estão perdendo a funcionalidade. Sabe, eu tava conversando com uma pessoa que, ela não tinha expressão alguma, mas alguma. Eu não sei até hoje se ela tava triste ou se ela tava feliz. E a boca dela, eu mal conseguia entender o que ela falava, porque o lábio superior, aqui o bigode estava tão preenchido, tinha migrado tanto preenchimento, e era difícil de entender o que ela falava. Já mostra, assim, e não tinha uma amiga para falar assim, filha, não tá bom. Porque as pessoas... Sabe o que é interessante? É difícil as pessoas ouvirem. Eu falo porque eu já estive nesse lugar. Em olhar, é uma visão muito distorcida. Hoje a gente olha e a gente vê aqueles cabelos, lembra aqueles cabelos dos anos 80? Chitãozinho? A gente fala, meu Deus, o que essas mulheres estavam na cabeça de cortar o cabelo assim? Porque não era harmônico. Mas por que estava todo mundo cortando? Porque elas foram influenciadas pelo padrão da época. E na cabeça delas, aquilo era bonito, né? Então é difícil você ver uma pessoa hoje que está ficando desfigurada, desarmônica, e falar assim, filha, não tá legal, ela não vai escutar. Ela tá com uma visão muito distante do que é beleza. Muito, muito distanciada. Eu concordo. E aí eu acho que entra o seu trabalho, né? Que é ir contra e assim, já que a gente não pode falar para essa pessoa, e lógico, ninguém com o mínimo de senso chegaria em alguém e falaria assim, filha, sua boca tá feia, né? Ninguém tá aqui incentivando ninguém a fazer isso. Mas eu acho que a gente pode, de certa forma, diminuir o ritmo disso com o quê? Mostrando o oposto. Mostrando uma beleza que ainda mostrando harmonia, mostrando proporção, né? Eu tenho experiência de vez em quando alguém falar assim, olha, essa é a foto que você tem que desenhar. Mas afina meu nariz, afina meu braço, tá? Eu falo assim, olha, quando acabar, você não vai estar satisfeita. Eu vou ter que refazer o meu trabalho. Por quê? Porque você não vai se identificar, não vai parecer com você. Então, muito melhor que você pareça com você, com as suas peculiaridades, percebidas como boas ou ruins, mas com as suas peculiaridades, exaltar o que você tem de bonito e você ensina no seu curso, né? Exato. Então, eu acho Mas que... é verdade, né? Beleza é verdade. Então, quando a gente expõe a verdade, eu acho que caem as máscaras, né? Existe toda uma forma de fazer isso, de falar, porque a gente está tratando com algo muito delicado, que é a estética, que é parte da pessoa, que não é superficial, como muitos enxergam, né?